Lília, qual é a sua dúvida? Boa noite, pastor Lucinho. Como foi finalizada a Bíblia? Como ela foi unificada? Lilian, vamos responder então sempre à luz da própria Bíblia. Eu vou ler para você um trecho obscuro e engraçado da Bíblia, até engraçado, que é exatamente 2 Pedro, capítulo 3, e dos versos de número 15. Pedro está terminando a sua segunda epístola e Pedro diz assim: tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo bem falou, escrevendo na sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras. Por que a gente sabe, Lilian, que o que Paulo escreveu é a palavra de Deus? Porque a gente tem um homem como Pedro dizendo que o que Paulo escreveu faz parte das Escrituras. Como que a Bíblia foi unificada? Quem terminou a Bíblia e quando isso aconteceu? Assim que os apóstolos morreram, os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos discípulos começaram um grande debate sobre o que era a Bíblia, o que era palavra de Deus e o que não era. E aí foram acontecendo os concílios. O que eram os concílios? Eram as reuniões dos líderes da igreja dos primeiros 300, 400 anos, e nesses concílios se reuniam os pastores e líderes para discutir sobre o futuro da igreja, e o assunto muitas vezes mais importante era exatamente o que faz parte da Bíblia, o que é palavra de Deus e o que não é. E a palavra final foi dada no concílio de Cartago. Cartago é uma cidade do norte da África. Isso aconteceu no ano 397, depois da morte de Jesus. 397 depois de Cristo, que esse concílio aconteceu. E aí os líderes da igreja se reuniram e definiram, o Velho Testamento é isso aqui mesmo e o Novo Testamento é isso aqui mesmo. Como que foi definido o Velho Testamento? O Velho Testamento ele foi definido 220 anos antes de Jesus nascer, através de uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta. A Septuaginta foram 70 sábios, 70 homens de Deus que se reuniram e definiram, isso aqui é a palavra de Deus. E esses 70 homens traduziram ela do hebraico para o grego, mais ou menos 200 anos antes de Jesus nascer. Provavelmente, Lilian, foi essa Bíblia Septuaginta que Jesus e os apóstolos leram e citavam. Aí, quando veio o Novo Testamento, então Marcos escreveu, Mateus escreveu, Paulo escreveu, Lucas escreveu, e eles mesmos divulgavam, os próprios apóstolos divulgavam as cartas que eles escreviam. Essas cartas foram sendo conhecidas pela igreja da época, foi ficando conhecido, e foi se tornando de comum acordo que aquilo era palavra de Deus. Então o que faltava? Sentar um grupo de homens e unir o Velho e o Novo Testamento. E isso aconteceu. Hoje, a Bíblia Católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia que a gente chama da Bíblia dos evangélicos ou dos crentes. Tem alguns livros a mais que os evangélicos não concordam que eles são livros canônicos. O que significa cânon? A palavra cânon significa régua, significa vara de medir. Então, esse aqui hoje é o cânon sagrado. Aqui está a maior biblioteca do mundo. 66 livros que formam o maior livro do mundo. E Deus fez questão desse livro ser o mais vendido, o mais comercializado e o mais lido da terra. Nenhum livro no mundo jamais vai chegar perto da vendagem ou da disseminação da Bíblia. Por quê? Para ninguém ter desculpa, para ninguém um dia chegar diante de Deus e falar assim, eu nem sabia de nada. Esse aqui é o manual para o bom funcionamento da humanidade. Assim como você compra um celular, um relógio, um carro e vem com o manual, esse é o manual para o bom funcionamento do ser humano. E muitas vezes, quando acontece algum problema conosco, ao invés da gente vir no manual, a gente vai no achismo. E muitos hoje sofrem
porque não querem viver a vida no cânon, na régua, na reta. Nós temos que medir a nossa vida pelo cânon sagrado, pelas escrituras sagradas. Essa é a resposta que eu tenho para você, Lília. Eu quero muito que você me envie a sua pergunta para fazer como eu fiz com a Lília e responder sempre à luz da palavra de Deus. Então manda para mim depressa para o loucos@redesuper.com.br. O programa de hoje está chegando ao fim, mas eu queria que você não perdesse tempo e me enviasse e depois entrasse lá no meu site e me seguisse também nas minhas redes sociais. O meu Twitter é PR Lucinho e o meu Facebook PR Lucinho Oficial e o meu site é prlucinho.com.br. Dá uma entrada lá, me segue no Twitter para a gente conversar também no mundo virtual. Deus te abençoe demais. Amanhã eu quero te ver aqui. Seja louco por Jesus. Tchau.